Bom dia! Deixe o pessoal entrar. Bom dia, almas amigas! Bom dia, lindona! Bom dia! Ah, Lígia, você entrou, que legal! Café da manhã com a Ana Paula, pegaram o pão de queijo, queijinho, café. Pessoal, vou ver se eu consigo fazer live agora toda quinta-feira de manhã, que é um ótimo dia pra mim. É um dia que eu tirava aí pra fazer algumas coisas aqui em casa. E aí dá pra conciliar os dois, então vou ver se eu consigo fazer toda quinta. Aí a gente faz um café da manhã aqui juntos. Vamos chamando o povo. Vocês estão me escutando bem? Estão, né? Hoje a gente vai conversar, pessoal, sobre... Eu coloquei o tema, né, da live, validação. Por que eu coloquei esse tema, validação? Porque a nossa mente, ela mente. Meio clichê, né? A nossa mente, ela mente. E essas mentirinhas que às vezes a mente cria, não é que são mentiras, são coisas que ela valida e ela realmente coloca como uma verdade. A gente passa a viver essa verdade sem o contexto superior, né? O que é esse contexto superior? É o mental superior. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. A nossa mente, ela não é o cérebro, existe uma diferença. O cérebro, ele é uma conjuntura, ele tá aqui, né? Na nossa cabecinha. E o cérebro, qual é o papel do cérebro na nossa, né? Tirando a parte da medicina, tá, pessoal? Vamos falar da questão energética. Qual é o papel do cérebro aqui para nós, hoje, humanos? O cérebro, ele é o receptor da informação que chega. E essa informação, ela chega do externo, seja de qualquer contexto externo. Pode vir da Matrix, como a gente costuma falar, né, Matrix, pode vir da nossa própria consciência, pode vir de uma consciência mais elevada, que é o que a gente espera. E aí, o cérebro, ele vai codificar essa informação. Ele vai codificar essa informação e ele vai externalizar isso. E aí, o que acontece? Quando o cérebro ele faz, né? Ele é o receptor da informação, ele vai codificar e ele vai colocar essa informação para rodar. E aí a mente ela é uma repetidora. Ela vai começar a repetir, né, os padrões que o cérebro codificar. E a nossa mente, muitas das vezes, a mente que a gente utiliza, porque a mente ela é um campo e não é algo, por exemplo, a mente fica aqui, o corpo emocional fica aqui, aí aqui fica aqui, não é assim. São agrupamentos que são criados. E esses agrupamentos que são criados através de energia, eles vão influenciando na nossa ação, no nosso dia a dia, né? Então, a partir disso, ou a gente se eleva, ou a gente se distrai e a gente cai. A gente cai no sentido da gente ser arrastado por esses padrões, porque a mente ela tem o padrão dela. Tudo aquilo que acontece hoje no nosso contexto de vida, e eu falo muito isso nas devolutivas que eu dou, em todas as terapias que a gente faz energética.
né? Tudo aquilo que a nossa mente, ela compreende, ela cria um padrãozinho. Ela cria esse padrão, e aí esse padrão ele vai sendo replicado. E esse padrão ele é de acordo com todas as experiências que eu já tive. Só que o interessante é, essas experiências que eu já tive, algumas vezes não são apenas dessa existência. São padrões que os meus ancestrais influenciam no meu DNA, no meu corpo, na minha memória celular. São padrões que a minha família traz. São padrões que a minha própria conjuntura de existência traz. Então eu vou sendo influenciado por esses padrões mentais. Acontece uma situação. Quando essa situação acontece, eu vou buscar em todo o panorama dessa conjuntura mental como eu vou reagir de acordo com aquela situação. Porque é um padrão que a mente cria. E aí a mente valida isso. E quando a mente ela valida, eu estou vivendo aquela realidade. Por isso que nós precisamos sair desses padrões. E como que a gente sai desses padrões? Não respondendo mais aos estímulos. Porque tudo que chegar para nós, a nossa mente ela já vai criar aquele contexto. Aconteceu uma situação aqui, você tem que sentir raiva. Você precisa sentir raiva disso. Aconteceu uma situação aqui, você tem que sentir tristeza. A mente ela tá validando isso para você sentir aquilo. E aí você sente. E aí você cria o que a gente chama de couraças. Essas couraças, elas vão sendo criadas, é como se fosse um campo intransponível, onde a gente não consegue receber energias do nosso mental superior, porque a gente está na programação do mental inferior. A gente está sendo arrastado por isso. Então, como que eu saio disso? Primeiro de tudo, quando uma situação se mostrar para você, a sua mente ela já vai fazer o quê? Tem que agir dessa forma. Ela tá validando, ela tá te mostrando. Você não vai agir daquela forma. Você vai ponderar, você vai aquietar, você vai pensar sobre aquilo. E aí sim, você vai ver se aquilo requer uma ação. Na grande maioria das vezes não precisa da gente ter uma ação, uma reação. É que a gente, estando no mental inferior, a gente vai estar no ego e o ego quer que a gente tenha uma reação. Então, todas as vezes que eu estou nesse padrão, eu não consigo reagir de acordo com aquilo que eu realmente sou. Porque eu estou sendo arrastada nesse padrão. Eu não sei se deu para compreender essa questão. Vocês coloquem aí para mim se tá difícil, porque a gente vai tentando também adequar numa linguagem que vocês possam compreender, tá? A validação da mente, ela acontece em vários contextos. E a gente para, né, para refletir sobre isso no sentido da nossa própria vida. Vamos lá. Se hoje eu penso que a morte existe, a minha mente ela valida essa informação, a morte existe. Eu começo a estudar e eu vejo que a morte ela não existe. É uma programação, é uma invenção. A gente só deixa, né, de estar numa realidade para estar em uma outra realidade. A minha mente ela não vai validar isso. Por quê? Porque ela não está programada para isso. Só que aí quando eu começo a estudar, quando eu falo, mente, fica na tua aí, que agora eu tô em outro processo, vai para lá, depois a gente conversa. E aí você começa a desconstruir aquilo em você. E aí você vê que a morte ela não existe. É um holograma. E aí a sua mente, tá bom, eu vou validar essa informação. E aí a mente valida essa informação e você passa a viver essa realidade acreditando que a morte não existe. Você entende que a mente sempre vai ter que dar a validação dela? E aí existem as coisas que, para o nosso contexto realmente aqui de existência, é muito complicado. Esse livro é maravilhoso, O Poder do Agora. Eu já li 4 vezes, eu leio ele todos os anos, porque todas as vezes que eu leio O Poder do Agora, ele me traz uma mensagem diferente. Ele me traz algo, porque a gente está num momento diferente. Esse livro é maravilhoso. Ele deveria ser patrimônio realmente histórico da humanidade. Vamos dizer que eu vou fazer um exame. E aí eu faço um exame
E naquele exame fala que eu tô com uma doença tal em tal local do meu corpo. A minha mente, ela vai validar essa informação. Ela vai validar essa informação. E aí o que vai acontecer? Eu vou começar a entrar num estado adoecido, porque a minha mente, ela criou a validação de que existe ali uma doença, né? E que eu preciso responder a isso. E aí como que eu respondo a isso? Meu corpo adoecendo. E aí só que eu vou lá, eu volto no médico, o médico fala, ó, você me desculpa, Ana Paula, mas teve uma troca de exame, não existe essa doença aqui. Só que a mente já validou, gente. Aquilo, de alguma forma, aquilo já chegou até você. Você já integrou essa informação e depois que a mente valida, você passa a viver aquilo. E para você desconstruir isso, é com muita determinação. Por que muitas pessoas quando chegam até mim falam assim, Ana, eu tenho um diagnóstico de, sei lá, borderline, eu tenho um diagnóstico de ansiedade, eu tenho um diagnóstico de depressão. Eu falo para a pessoa, a gente não vai trabalhar com diagnóstico, porque senão eu vou estar corroborando para a mente dela validar aquilo. E aí existe uma outra coisa. Todas as vezes que eu valido uma informação de doença no meu campo, o meu campo, validando essa informação de doença, ele vai vibrar no campo maior daquela doença. Se eu me vejo hoje com depressão, eu vibro num campo mórfico, que é um campo de informação, de todo mundo que vibra em depressão. Se eu estou validando que eu tenho ansiedade, eu estou vibrando além do meu campo, do meu próprio campo, ele está validando essa informação e eu vou estar vivendo essa realidade, eu vou vibrar num campo maior da ansiedade. Por isso que em terapia, tratamento energético, a gente não lida com diagnóstico. Porque o diagnóstico, ele coloca você numa qualificação, a sua mente valida aquela qualificação e você passa a viver em consequência disso. Eu tenho alguns clientes que eles param de fazer a terapia comigo porque eu começo a mostrar isso para eles. Ó, tem que desconstruir isso em você. Porque todas as vezes que você coloca lá na parede, olha o meu CID, eu tenho isso. Você está vibrando nesse campo de informação. E aí a gente vai sendo arrastado, gente. A gente deixa de acessar o mental superior. A gente está no mental inferior. E mais uma vez, o mental, ele não funciona, né? Como aqui está o inferior, aqui está o superior. Não. São conjunturas energéticas, são agrupamentos energéticos. Existem muitas pessoas que chegam assim, Ana, eu estou numa crise grande de ansiedade. E aí eu falo, mas como que você sabe que você está com ansiedade? E aí muitas das vezes a pessoa ela não sabe me responder. Por que ela tá com ansiedade? Ela tá com ansiedade porque alguém falou para ela que ela tá com uma crise de ansiedade. Ela validou aquela informação. E aí por que você tá sentindo ansiedade? As pessoas não sabem. Ah, Ana, eu acho que eu tô entrando em depressão. Por que você tá entrando em depressão? Ah, porque eu tô muito triste. Mas a depressão ela não é a tristeza. É um estado apático do ser humano. A depressão, ela sequer vai deixar você procurar um terapeuta por você mesmo. Você não vai procurar um terapeuta. Dificilmente uma pessoa que tem depressão ela vai procurar um terapeuta. Ela está com um estado adoecido. Aquilo já se agravou no corpo, no campo emocional dela. E, gente, uma coisa muito importante. A gente acha que as coisas acontecem do denso pro sutil. Não é. É do sutil pro denso. Eu tô sentindo ali várias situações, existem várias situações na minha vida ocorrendo. Eu não paro e olho essas situações. Eu não tiro um momento do meu dia para eu olhar aquela situação. O que o universo, a gente falou muito disso na live passada, de quinta-feira passada. Eu não me deixo trabalhar aquela informação que o universo me trouxe naquele dia. Aí o universo ele vai trazer um sonho. Também tô nem aí pro sonho. Não sei interpretar sonho. Aí ele vai trazer uma outra situação, eu não vou olhar.
E aí eu vou começar a sentir dor de cabeça, porque aí vem pro físico. Eu não olhei o que estava lá no sutil, eu não olhei. E aí vai vir pro físico. O físico é matéria. O físico é denso. E aí é onde agrava. Muito difícil, gente, vocês pegarem hoje um terapeuta que trate doença. Porque não tem como. Isso aí vai ter que ser a medicina. A gente vai tratar outras situações, outros campos de informação. O campo mórfico emocional, o campo mórfico familiar, o campo mórfico das emoções. Porque quando chega no físico, já agravou, já passou por todas essas instâncias. A mente já validou que você está doente e aí você está vivendo essa realidade. Só que a medicina, ela precisa chegar, né? Eu sei que tem muitas pessoas que já estão realmente com a questão da medicina integrativa, olhando outras coisas. Porque quando chega no físico, gente, é porque já agravou. Já realmente, já passou por todo esse pedaço. E a mente, ela realmente vai ficar validando um monte de coisas. Teve uma situação que aconteceu comigo, que eu vi um pedaço de uma live de uma pessoa, e aquilo ficou no meu campo. A minha mente validou aquela informação e eu passei a acreditar que eu estava vivendo aquilo que eu vi na live. Eu não estava vivendo aquilo que eu estava na live. Que eu vi na live. Eu não estava vivendo aquilo. Mas a minha mente validou. Por que minha mente validou? Porque eu abri brecha, porque eu abri espaço, porque naquele momento eu não estava atuando no mental superior. Como que a gente atua no mental superior? Primeiro, entendendo o mental inferior. O que é o mental inferior? É esse plano aqui do ego, dos desejos terrenos, das coisas, das distrações. Lembra aquele looping que eu gravei um vídeo falando da frustração? Que de muitos atendimentos que eu fiz, o que eu percebi? Que o ser humano ele é frustrado. A grande maioria dos seres humanos, eles são frustrados. E aí, quando eu tenho uma frustração, o que acontece? Eu vou ficar insatisfeito. E aí eu vou buscar uma satisfação. Essa satisfação nunca vai ser com a minha alma, com o meu preenchimento interno. Não, eu vou buscar a satisfação no externo. Eu buscando essa satisfação no externo não vai adiantar nada, porque a frustração ela vai acontecer, ela vai continuar. Ela vai continuar, vai me frustrar cada vez mais e eu vou ficar nesse looping. E a mente vai validando. Tá frustrado, precisa buscar uma satisfação. E aí eu como. Tem pessoas que ficam viciadas em remédios. Tem pessoas que ficam viciadas em sexo, em comprar. A pessoa compra, nem abre aquilo que comprou, né? Deixa lá guardado, porque ela acha que aquilo já trouxe uma satisfação. A pessoa, muitas das vezes, ela... eu já fui muito assim, gente. Capricorniana, né? Eu ficava totalmente focada no trabalho. Eu parava, não queria olhar para minha vida, e aí eu ficava focada no trabalho. Trabalho, reunião. E aí isso foi me adoecendo. E eu realmente adoeci. Eu tive um diagnóstico e a minha mente validou isso durante muito tempo. Eu tive um diagnóstico de uma doença crônica que chama Crohn. Ele agrava o intestino grosso. No meu caso, agravou o intestino grosso. E eu, nossa, vamos sair, não sei o quê, vamos tomar um leite, sei lá. Eu não posso tomar leite porque eu tenho Crohn. E aí ali eu tava validando, né? Eu tenho Crohn, porque o médico me disse que eu tenho Crohn. O médico tava errado? Não, agravou. Só que todas as vezes que eu ficava proferindo que eu tenho, não tem cura, que é o pior de tudo, porque Crohn é uma doença imunossupressora. Não tem cura. Como, gente, que não tem cura? Não tem cura porque eu tava tão agravada no emocional, mas tão agravada, que obviamente... E aí a mente validando aquela informação. E eu já estava obesa, já estava com 90 e poucos quilos,
Porque eu só comia besteira, porque a tristeza era muito grande, não sabia lidar com aquilo e eu comia. Adiantava? Não. Eu me sentia frustrada, porque eu tinha uma doença que não tinha cura, estava com o meu emocional totalmente agravado, meu mental era só pensar besteira, manifestar besteira, porque o nosso pensamento é a nossa realidade, é a nossa vibração. E aí eu comecei a falar, não. Aí quando eu comecei todo o processo de desconstruir aquela Ana Paula, eu comecei a falar, mano, eu vim pra cá perfeita e eu vou voltar perfeita. Eu comecei a desconstruir. Hoje, quando eu levo os exames pro médico, né, o que ele fala? Ele é um querido, meu médico é um querido. Ele fala, Ana, a doença está em remissão. Aí eu olho para ele e falo para você, porque para mim ela já teve cura há muito tempo. Ele, tá bom então. Então você tá aqui, tá dizendo que você tá curada. É isso aí, minha mente tá validando isso, que eu tô curada. Porque depois que eu mudei essa virada de chave, gente, eu nunca mais tive nenhuma crise. Nada, zero. Nenhuma crise. A gente precisa compreender as emoções por detrás e não validar isso. Porque toda vez que eu tô na validação, eu tô vivendo aquilo. Todas as vezes que eu estou, né, nessa validação, eu não estou deixando eu acessar a programação que o meu espírito fez para mim, que é uma programação maravilhosa, né? Ô, meu querido, gratidão aí pelo carinho, tá? O Quintas, pessoal que tá aí colocando essa mensagem, ele trabalhou comigo em empresa, né, de TI, foi a última empresa que eu trabalhei, e a gente passava por muitas coisas juntos aí na empresa, né? E eu falava para ele, eu não quero mais trabalhar em empresa, eu quero ser terapeuta. E ele falava, você vai ser terapeuta. Eu falava, eu vou ser terapeuta. E aconteceu, né, Quintas? Então, pessoal, uma outra coisa, né? Todas as vezes que a gente valida algumas informações também a nível de, o mundo vai acabar. Eu valido aquela informação, eu tô dando um aceite para aquelas pessoas que não são benéficas ao nosso desenvolvimento de criarem situações ruins para a gente passar aqui nesse momento, né? Todas as vezes que eu vejo, vai ter guerra, nossa, vai ter guerra e agora, meu Deus, será que essa guerra vai chegar em mim? Como é que vai ser isso? Eu tô dando meu aceite, isso é programação preditiva. Tem vários vídeos lá no YouTube falando disso, tá? Todas as vezes que eu valido as informações do externo, eu vou começar a viver aquela realidade de alguma forma, em alguma instância. Por isso que todas as vezes que eu busco fora as respostas, né? Todas as vezes que eu vou buscar lá as respostas, a minha consciência ela está entrando em contato com a Matrix. Ela esbarra na Matrix, porque a Matrix ela tá fora. Por que que o caminho é para dentro? Por que que todo mundo fala a mesma coisa? Bate nessa tecla que já até quebrou. O caminho é para dentro, porque quando você busca informação lá fora, você tá esbarrando na Matrix de controle. Porque a Matrix de controle, ela não é uma coisa que existe no físico. Ela é consciencial. Ela é consciencial. Então, quando eu busco fora, a minha consciência está esbarrando na consciência da Matrix, que é uma programação. E é uma programação para me tirar do meu contexto de vida. Daquilo que o meu espírito criou para eu ter aqui de experiência. Porque nós temos as duas situações. A programação que a gente vem a nível encarnacional, que é criada pelos seres não benevolentes, mas nós temos também a programação, né, que o nosso espírito, nosso corpo de luz criou. Ó, criatura, você vai lá, você vai passar por isso, por isso, por isso. E aí você fica na matrix de controle, no mental inferior, no ego, nesses padrões que a mente cria. E aí você não consegue acessar. Uma outra coisa, né? A nossa mente ela foi deixando de validar uma coisa muito importante na nossa vida. Muito importante. Muito, muito, muito.
que é a confiança. O ser humano hoje ele não tem confiança. Isso foi retirado dele. E ele deixa, a gente deixa, né? A nossa confiança ser retirada de nós. E a confiança, ela é o que vai direcionar você para o caminho que você precisa trilhar. É a confiança que vai te ajudar a ter um norte para aquilo que você precisa fazer. Porque se eu não tenho confiança naquilo que eu preciso fazer, eu não vou fazer. Porque minha mente não vai validar. E aí, eles sabendo disso, né? Quando eu falo eles, são seres que não são benevolentes, né? Ao nosso desenvolvimento. Eles sabendo disso, o que eles fizeram? Ao longo da história, eles foram colocando salvadores externos para a gente colocar a confiança no externo. E quando eu coloco a confiança no externo, eu estou colocando a confiança na Matrix. Não tem jeito. Porque aí eu estou esbarrando na Matrix consciencial. Eles pegaram, né, avatares aí e colocaram como salvadores. Jesus, Buda, a Madre Teresa, todos esses mestres que passaram por aqui, entre vários outros que não foram mestres no sentido esotérico, né, holístico, espiritual, mas que foram grandes pessoas em determinadas áreas, em determinados contextos sociais. Martin Luther King, se a gente olhar, né, tem Dalai Lama, Nelson Mandela, são salvadores externos, que são criados, né? Não que eles sejam ruins, gente, não é isso. Mas é criado isso no contexto de tirar a sua confiança. Porque se eu não estou na minha confiança, eu não gero perigo para a Matrix. Eu não gero perigo para a Matrix. Muito pelo contrário. Eu tô na massa, eu tô junto da humanidade. Eu tô junto desse contexto, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu própria vivi. Existem algumas pessoas que eu tenho grande admiração, né? E a gente tem que tomar cuidado com essa coisa da admiração, gente. Porque quando a gente admira uma pessoa, às vezes acontece da gente criar expectativa nessa pessoa. E a expectativa, ela é sua. A pessoa não tem nada a ver com a tua expectativa. A expectativa é sua, você cria ela. E aí daquela pessoa não cumprir aquela expectativa, né? Porque aí você desce o julgamento, você desce a crítica ali, né? Você desce ali o negócio. E aí, né, nesse contexto aí, existem algumas pessoas que eu realmente tenho admiração. E aí uma dessas pessoas, eu vi essa pessoa fazendo uma coisa que naquele momento eu julguei. E eu tive ali um aprendizado muito grande. Porque essa pessoa, né, eu julguei porque ela fez a mesma coisa. Em uma live ela julgou a ação de uma pessoa. E aí eu olhei e falei, cara, não tô acreditando que essa pessoa tá fazendo isso. Que tá julgando o outro. Tá expondo ali uma situação. Aí eu falei, calma aí. Eu falando de julgamento, eu estou julgando. Eu falei, eu já estou julgando. Eu criei uma expectativa, porque é uma pessoa que eu admiro, e a pessoa não pode errar? Falei, Ana Paula, ó, tá muito no mental inferior ainda, hein, minha filha? Tem que comer arroz e feijão. E aí, eu tive essa percepção, falei, cara, a gente coloca a confiança, tá vendo? A gente coloca a confiança no outro. Independente se o outro tá querendo ou não, se que você coloque ali a confiança, você bota a confiança. E, gente, em quem que a gente confia? Parem para pensar sobre isso. Em quem que a gente confia? A gente confia no governo, não tô dizendo que é governo que tá aí e o governo que tava, é no contexto governo.
Eu acredito no governo. Eu acredito... Vai doer isso, mas eu vou falar. Eu acredito na situação que a OMS fala. Não pode falar essas coisas, né? Senão cai a live. Eu acredito naquilo que eles pregam em questão de saúde. Eu confio, eu acredito no que a humanidade está fazendo. A humanidade toda está com medo por causa do Covid. Então eu vou também ter medo por causa do Covid. Porque a minha confiança está naquilo que está todo mundo vibrando. Tá todo mundo vibrando naquilo, eu também vou vibrar naquilo. Tá todo mundo, a minha confiança tá ali fora. Porque se eu tiver na minha confiança dentro, não vai acontecer nada, gente. Vai acontecer uma guerra, tá? Tudo bem. Como que eu posso viver com isso? Porque se eu tô na confiança, né? Como que eu posso viver com isso? Porque o que de pior pode acontecer? Ah, eu morrer. Tá, mas eu sei que morte não existe. E aí? Ah, vou passar fome. É a realidade que a gente vive, é a realidade que a gente percebe. Lembra lá aqui no começo da live que o cérebro ele vai interpretar a informação e a mente vai começar a repetir aquele padrão? Então, é exatamente isso. Gente, olha a situação da coisa, né? A gente não coloca o mundo a nosso favor. Porque o mundo tá aí estritamente para te ensinar aquilo que você precisa aprender. Você quer confiar no mundo. O que o mundo tá hoje? Adoecido. Adormecido. E aí o mundo inteiro tá vibrando numa coisa, eu também vou vibrar nessa coisa. Porque eu confio, a minha confiança tá lá fora, ela não tá em mim. Se eu começar a olhar o mundo hoje, eu vou prestar atenção em várias coisas que eu preciso fazer na minha vida. O mundo hoje ele prega que você precisa, as mulheres, né? A mulher precisa estudar, mas não estuda muito não, estuda aí um pouco. E aí ela casa, porque ainda é assim, tá? Ainda é assim. Aí você casa, e aí você tem filho, e aí você larga o seu emprego, se você tiver emprego. E o homem? O homem, ele vai crescer, ele vai arrumar um emprego na vida dele, ele vai estudar primeiro, né? E na faculdade você não aprende nada, você só vai aprender de fato na faculdade coisas para você usar no seu mental inferior. Você não aprende nada para você usar no seu mental superior. E o cara vai passar lá 5 anos na faculdade estudando. Por quê? Porque ele precisa gerar dinheiro, ele precisa gerar receita, ele precisa gerar condições para ele manter uma família. Ele casa, ele tem lá filhos. E qual que é o papel desse homem? É suprir essa família. Suprir ele, tanto faz. A mulher, qual é o papel da mulher? É cuidar dos filhos. Ai dela se ela não cuidar. Ai, vai colocar numa creche? Nossa! Por que você vai colocar a criança numa creche? Por que você não cuida da criança? A pessoa, a mulher ali que se lasque. Sociedade, padrão social, é esse aí. E aí o mental inferior tá ali, gritando, né? Porque você tá ali na distração. Porque você precisa pagar a conta, você precisa ser uma pessoa de sucesso na vida. E o que a gente vê hoje? Pessoas adoecidas. Por que pessoas adoecidas? Porque essas pessoas simplesmente adormeceram que elas são espírito, que elas são almas. E as pessoas, elas buscam, porque elas são frustradas, elas buscam a satisfação, por causa dessa insatisfação, da frustração, no mundo. E ainda tem gente que pergunta assim, qual a minha missão? Cara, olha tudo isso, qual é a tua missão? Eu que te pergunto, qual é a tua missão? É andar no caminho, do meio disso tudo. Sem arrastar as pessoas na sua tristeza, sem arrastar as pessoas na sua frustração, sem culpar as pessoas, sem se vitimizar. Essa é a nossa missão, gente. Tudo isso é a nossa missão. A gente usar o mundo, né?
eu anotei algumas coisas aqui. A gente não usa o mundo a nosso favor. Se a gente olhar o contexto social hoje, está adoecido. Qual é a minha missão? É não ficar adoecida emocionalmente, porque o mundo tá caótico. Eu sei que o mundo em algum momento ele vai colapsar, certo? Ele vai colapsar. Qual é a minha missão, gente? É não colapsar junto desse mundo. É estar inteiramente em mim, recebendo o padrão do meu mental superior. Porque enquanto eu estiver na distração do ego, na distração do mental inferior, desse padrão que a mente cria e vai validando e você vai vivendo com doença, com falta de prosperidade. A quantidade de gente que vem falar comigo, Ana, por que eu vibro na escassez? Tem um vídeo no YouTube falando exatamente isso, gente. Olhem lá o vídeo. Por que eu não sou próspero? Por que a gente não é próspero? Eu olho no espelho hoje, eu odeio o meu corpo. Eu crio coisas pejorativas para falar do meu corpo. Eu não gosto da vida que eu tenho. Eu não gosto do trabalho que eu tenho. A negação é escassez. A negação é escassez. Quando eu encarnei, quando eu assumi um corpo físico, esse corpo físico ele foi dado pela natureza, pela terra. A natureza ela é fluida, harmônica e perfeita. A partir do momento que eu começo a amar o meu corpo, a realmente venerar a minha estrutura física, eu estou honrando aquilo que foi me dado e eu vou ter condições de melhorar esse corpo. A partir do momento que eu estou julgando, eu não gosto da família que eu vivo, a minha família é um saco. Eu estou negando o portal pelo qual eu cheguei nessa experiência. Como que eu vou ser próspero se eu estou negando a minha família? Ana, mas minha família é o ó. Mas você veio para ela porque tem ressonância. Você não veio para uma família que não tem ressonância com você. Você vibra ali nessa família. E aí eu nego a família que eu tenho. Eu estou negando a minha existência. Se eu nego a minha existência, como é que eu quero ser próspero? Como? Não existe como ser próspero. Se eu estou numa situação hoje que eu tenho pavor do meu emprego, eu vou reclamando, eu acordo reclamando porque eu tenho que trabalhar, eu saio do emprego reclamando, como que o universo ele vai presentear você com o emprego dos seus sonhos se você só está na reclamação? Ele não vai. Não tem como, vibracionalmente é impossível. Ah, mas eu tenho um tio rico que ele vai me dar um emprego. Ele vai te dar esse emprego, você vai entrar nesse emprego e vai acontecer alguma coisa que você não vai ficar nesse emprego. É assim que funciona, porque é a vibração, é energia. Não é nada esotérico, não é nada esquizotérico. Tudo é energia, tudo é vibração. Eu não vou conseguir ter coisas a mais se eu não honro as coisas que eu já tenho. Por isso que eu falo, o mundo ele tá aí para ensinar, gente. É que a gente não consegue entender o mundo. A gente não consegue entender o contexto por detrás das coisas que acontecem na nossa vida. Porque a gente está no julgamento. Ai, tá acontecendo tal coisa, olha que situação horrível. Eu tô julgando aquela situação horrível e aí eu não vou conseguir fazer o aprendizado. Ai, olha só que maravilha, nossa, vai acontecer tal coisa. Eu tô julgando aquela situação como uma situação maravilhosa. Eu tô criando expectativa. E aí eu não tô vivendo a experiência. A partir do momento que eu paro, pondero, eu saio dessa programação, da validação da mente, eu começo a viver um outro contexto de vida. Eu começo a viver uma realidade muito diferente da realidade que se mostra hoje para nós aqui na Terra. Porque a realidade aqui ela tende, tá? Não vou validar essa informação que eu vou passar aqui. As coisas tendem a piorar, gente. A gente sabe, né? A Matrix, ela tem aí, né? Os governadores ocultos, eles têm uma agenda para cumprir.
E eles sabem que eles vão ter que cumprir essa agenda, porque senão eles vão ter que meter o pé daqui. Então, eles estão adiantando tudo isso. E aí, assim, ó, é só paulada. É só paulada. Se eu tiver na validação dessas coisas, se eu não tiver nesse meu mental superior, como que eu vou fazer? Uma coisa muito importante que foi se perdendo ao longo da vida, porque a gente está na distração, né? A gente fica muito tempo no celular, muito tempo no notebook, muito tempo na televisão. Fazer coisas que são benéficas, que fazem a gente sorrir. E por incrível que pareça, aquilo que faz a gente sorrir são coisas simples. Você sair com seu filho para tomar um sorvete, você sair com a sua mãe numa tarde de sol, você sair com seu marido, com a sua esposa, simplesmente para olhar o barulho do mar, tomar um sol. Ah, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar roupa, ah, eu tenho que cuidar do carro, ah, eu tenho que mexer na garagem de casa. Isso é tudo matéria, gente, isso é tudo terreno. Vai cuidar do seu corpo causal. Tudo aquilo que a gente faz, que traz sorriso genuíno, que faz bem, tá fazendo a gente acessar esse mental superior. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, eu trabalho num lugar que eu não gosto. É um lugar que eu vejo que eles são todos muito corruptos. E eu falei, o que você está fazendo nesse lugar ainda? Que ressonância sua existe com esse lugar? Ela falou assim, Ana, não sei, tomara que nenhuma. Eu falei, mas se você ainda não saiu é porque tem alguma ressonância. Tem alguma ressonância, você tem que ver o por detrás, o que tem. E aí eu falei pra essa pessoa, eu falei, você tem que fazer no seu dia a dia coisas que você gosta do trabalho que você vai começar a querer fazer. Porque comigo foi exatamente a mesma coisa, gente. Eu já não estava mais aguentando o meio corporativo. Eu não aguentava mais trabalhar numa empresa que não prezava pelos funcionários. E eu era do recursos humanos. E tinha hora que eu falava para minha equipe, eu falava assim, isso aqui tá muito recursos desumanos. Tá muito. Falei, não tá rolando. E aí eu atendi à noite. E às vezes eu saía cansada dos atendimentos à noite, porque você já trabalhou das 8 às 17. E aí você começa a atender à noite. Chega uma hora que você tá cansado. Mas o que eu fazia? Quando eu acabava os atendimentos, eu falava, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu gosto, é disso aqui que eu quero mais. E aí o que o universo falava? Olha lá aquela maloqueira, ela gosta de fazer aquilo que ela faz à noite. Olha, quem pegar a live agora vai achar estranho isso, né? Ela gosta de fazer isso aí à noite, ó. Aquele outro ali, eu acho que eu vou tirar isso da vida dela. É mais ou menos assim, tá, gente? É uma historinha que eu tô contando pra vocês. Então é assim. Você tem que arrumar momentos do seu dia pra você fazer coisas que você gosta, porque você vai estar entrando nessa vibração de mudança. Agora eu só tô ali reclamando e minha mente ali, né? Validando a frustração da minha vida. Eita, tá frustrado. Ai, sabe o que você faz? Se enfia num pote de doce. Olha que maravilha. Aí você vai lá, se enfia num pote de doce. Melhorou a frustração? Ainda vai ficar empanturrado, arrotando de tanto doce que comeu. Ai, sua semana foi tão pesada. A mente é assim. Por que você não vai no shopping comprar coisas? Aí você vai lá no shopping, faz um carnezinho, compra coisas que você não precisa e a frustração continua. Porque a mente, ela tá validando aquilo. A mente, ela valida a doença, a mente, ela valida situações que não são benéficas para o nosso desenvolvimento. E uma outra coisa, né? A mente, ela tem aquilo que a gente fala, né? Que é a nossa mente tem isso, tá, gente? Que é o nosso lado reptiliano. O que é o nosso lado reptiliano na mente? Ele é um mecanismo de defesa, de autossobrevivência. A gente não tem que matar isso em nós. Claro que não, óbvio que não. A gente tem que jogar muita luz e agradecer muito por ter
esse pedacinho reptiliano na nossa mente, né? No nosso cérebro. Porque é ele que nos tira de situações sinistras, né? De situações de perigo. Só que se eu tô somente nessa fase do contexto de sobrevivência, dos mecanismos de sobrevivência, eu não estou acessando as experiências edificantes do espírito. Porque a mente, ela vai falar o que para você? Não mexa nisso. Isso aí dói. Não mexe nisso aí não. Isso aí é um vespeiro. Todo mundo que vem fazer terapia que eu falo, tá pronto para abrir a caixa de Pandora? Tá pronto para abrir o vespeiro? A mente vai gritar, ela vai influir um monte de coisa em você. É assim. A mente, ela nunca vai querer colocar você num estado que seja um estado de não, que para ela não seja confortável, porque é o lado reptiliano. É o lado que mostra o quê? O instinto de sobrevivência, de não sofrer. Só que a gente não precisa sofrer. Só que a gente gosta, porque a gente acha até que sofrer é cura, né? E não é, gente. Não é assim, não precisa. A gente não precisa sofrer, tá? Só que sofre por causa dos padrões por detrás. E aí esses padrões, né, por detrás, eles vão colocando a gente mais em estado reptiliano, né? Que é o estado que a mente não vai colocar você ali naquela cura que você precisa fazer. Você cria a couraça, você cria milhares de resistências, de mecanismos de defesa para você não lidar com aquilo que você precisa. Só que aí vem a grande coisa. A partir do momento que eu começo a olhar as sombras, a luz ela começa a ficar maior. A partir do momento que eu começo a olhar o meu mental inferior de cima, vem cá, mental inferior, vamos conversar. Não há necessidade de você estar desse jeito, sofrido. Não precisa disso. E aí você começa a fazer coisas no seu dia a dia que você gosta, você sente prazer e você começa a se comunicar com isso. Agora, 2023, ele já chegou regaçando com a gente. Não sei se vocês perceberam. Como que foi como está sendo, né? Porque a gente está ainda no início do ano. Como que está sendo o início do ano? Eu não conheço uma pessoa que não esteja passando por um desafio. Eu não falo mais problema. Quem é aluno meu sabe que eu não uso mais a palavra problema. Nós não tem problema. A gente tem desafio para passar lindamente pela vida. Mas por quê? Porque agora é a hora, gente. Se não fizer a cura, por que a agenda dos terapeutas estão cheias? Teve gente que veio me perguntar, Ana, você tá de férias? Eu falei, eu não tô sabendo desse rolê aí não. Porque eu não tenho agenda para janeiro mais. Não tem, gente, porque as pessoas, elas estão começando a se agravar, as pessoas, elas querem começar o processo de curar, porque tá doendo muito. Tá doendo muito. Aquilo que a gente não lidou até o final de 2022, tá doendo, tá machucando, tá incomodando. Tá incomodando. E aí, se tá incomodando, eu vou ter que olhar. Porque se eu não olhar, lembra que é do sutil pro denso? Se eu não olhar, isso vai se agravar. Pode se agravar numa doença, no físico, numa doença emocional, em alguma coisa que a psiquiatria aí, né, acaba diagnosticando, tá? É isso aí, é um soco na cara. Um só não, né? São vários. A gente tá recebendo um monte de soquinho na cara aí. E tem gente que ainda tá teimando. Existem pessoas que ainda estão teimando em não olhar para aquilo que precisam olhar. Ainda estão no vitimismo. Ai, a minha família é assim, a minha mãe é assim, fulano é assim, Beltrano é assim, eu sou um pobre coitado da vida. Não é. Ninguém é. A fonte, Deus, o todo, ele jamais colocaria a gente aqui numa fractalidade
sem dar condições da gente se curar, sem dar condições da gente se elevar e sem dar condições da gente se desenvolver. Você acha que a fonte faria isso? Você faria isso com seu filho? Vai pra rua, criatura. Você que se vira, tudo bem. Tem gente que faz isso, eu sei. Mas você que tá aqui na live, você faria isso? Some. Não quero saber de você. Vai pra rua sem saber nada. Jamais, gente. Jamais. Nós temos tudo isso muito bem inseridos no nosso corpo, na nossa memória celular. Eu também amo vocês. Eu também sou muito grata por ter vocês aqui nessa caminhada. Nós somos, gente, fractais da fonte. A nossa mente não valida isso. Porque como que a mente vai entender que eu sou um fractal da fonte? Como que a minha mente vai compreender se eu não tenho nem confiança em mim? Eu não tenho confiança em mim. E como é que eu vou me ver como um fractal da fonte? Como que eu vou manifestar a melhor experiência que eu posso ter, porque isso é nosso, tá? É direito de cada um ter a melhor experiência que a gente possa usufruir aqui hoje. É direito nosso. Ninguém pode tirar isso de mim, matrix nenhuma. Só que se eu der o poder, a confiança lá para fora, é isso que vai acontecer. Eu preciso começar, nós precisamos, a recolher as nossas partes fundamentais. Confiança, merecimento, entender que nós somos seres raros e dentro dessa raridade cada um vai atuar de uma forma. Aquela coisa, né? Todos somos um, que lindo! Mas você se vê um com o outro? Quando você vê uma pessoa estuprando a outra, você, eu sou um com aquele. Não, aquele ali, não, com aquele ali eu não sou um, não. Você vê um outro batendo no idoso, você é um com aquele outro? Não, até parece, eu não sou um com ele, não. Se fosse pra gente vir todo mundo somos um, a gente teria vindo numa bola de energia e a gente passaria, né, pelos mares, né, pelos espaços intraterrenos e por aí vai. Não, mas cada um veio aqui na individualidade. Se eu não me enxergar individual, sem esse coletivo doente me influenciando, se eu não me enxergar como a divindade que eu sou, eu vou ficar sendo arrastado. Eu vou ficar sendo arrastado. Eu não vou ativar a confiança, eu não vou ativar o merecimento, prosperidade, só Deus na causa. E eu vou continuar no meu mental inferior, sem poder acessar o meu mental superior. Isso aí, ia vir todo mundo grudado, mas não veio todo mundo grudado. Cada um veio num próprio sistema. O nosso corpo todo, toda essa nossa existência é um sistema, é um universo dentro de um universo. E aí eu preciso enxergar esse meu eu individual, eu preciso amar esse meu eu individual. Porque é a partir dessa experiência dual, onde eu vejo a Ana Paula e eu vejo o outro, onde eu vejo a luz e eu vejo as minhas sombras, é assim que eu começo realmente, de fato, a me amar. Agora, se eu ficar colocando tudo para debaixo do tapete, gente, não vai rolar. Não vai ter como. Não tem jeito, né? A gente precisa realmente usar o mundo ao nosso favor. Não estar enredado no mundo, porque o mundo ele vai se enredar cada vez mais em sofrimento. Tem dias que você acorda, desculpa da palavra, mas você acorda na merda. Você até se pergunta, cara, o que eu fiz essa noite que eu acordei desse jeito? Você é louco? O que será que eu fiz? Você dorme e aí você acorda pior do que você foi dormir. O coletivo tá muito doido, gente. E se eu ainda tô mantendo padrões, escondendo coisas, eu tô sendo arrastada no astral. E lá no astral é terra de ninguém.
O pessoal que fez curso de mediunidade comigo sabe que eu falo muito isso. Astral é terra de ninguém. A gente não tem que ficar dando rolê no astral. Nesse astral baixo, né? Astral denso. Nesses locais aí de baixo astral. Porque ali, gente, no astral não é igual aqui. Aqui eu penso, provavelmente eu vou criar uma emoção e vou sentir raiva, dor. Lá não, eu penso, o negócio já se manifesta. Porque é uma quinta dimensão, não tem essa barreira da matéria, né? Lá eu pensei e eu manifestei. Então, se eu tenho vícios aqui hoje, né, de alguma forma, e quando eu falo vício, gente, é de crítica, de julgamento, de comida, de drogas, de pornografia, de tudo isso. Se eu tenho vícios hoje aqui, eu sou arrastada no astral, porque é isso que eu vibro. E aí você acorda mal. Então tem que ver por que tá acordando mal. Porque o negócio ele tá ficando cada vez pior, né? E a gente tem que realmente, gente, usem o contexto que vocês estão vivendo hoje como um aprendizado. Aí tá a missão atual de cada um de nós. Eu tô vivendo um trabalho de porcaria, eu não gosto, ali tá a sua missão. Você começar a compreender o que esse trabalho tá te trazendo para você fazer o aprendizado e ir para uma outra coisa. Eu tô vivendo hoje um processo familiar muito difícil. Vai ter que olhar esse processo familiar com carinho. Se não olhar com carinho, você vai se enredar. E quando a gente se enreda na situação, ali você perde a cura. Porque ali você vai estar no julgamento. E aí você não consegue ter a destreza do entendimento da coisa. A gente não pode ficar se enredando. Ah, fulano falou uma coisa pra mim que eu quase voei no pescoço dele, mas eu não voei. Só que eu falei um monte de porcaria pro fulano. Padrão mental. Você ainda está respondendo aos padrões que a sua mente cria. Ah lá, te xingou, xinga também. É assim. Tudo que existe hoje é para cagar com a gente. Resumindo a live. Tudo que existe hoje é realmente para cagar com a gente. E a gente tem que limpar esse cocô e parar de deixar que as coisas fiquem cagando na gente. Essa que é a questão toda do nosso desenvolvimento, tá? Mente, cérebro, mental inferior, mental superior, falamos de tudo. Vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Não querem perguntar nada? Tá todo mundo bem? Pessoal, alguns avisos importantes. Dia 29 de janeiro, irei realizar o ritual quebra de contratos. Semana que vem vou fazer uma live voltada, tá? Para tirar dúvida do pessoal que tá pensando em fazer, né, o ritual. Tirar dúvidas, falar também, né? Falar bastante com vocês, que a Ana Paula gosta de falar. Então a gente vai conversar muito sobre o ritual. A Claudinha, gente, as inscrições estão sendo feitas com ela, com a Cláudia Rodrigues. Dá um oi aí, Claudinha. Ela tem o perfil dela lá, o Curarte, acho que é isso. Curarte, é isso mesmo, se eu não me engano. Ela vai dar um oi aí. As inscrições estão sendo feitas, realizadas com ela. Pô, gente, eu não dou conta, né? Porque aí eu tenho a Claudinha aí, o dedinho. A Claudinha é minha assistente agora. Eu não dou conta, gente, de responder os clientes, de fazer sessão, gravar vídeo. Então, Claudinha agora, a partir, né, de 2023, Claudinha é minha assistente. Vocês podem conversar com ela. Eu manifestei ela, né? Não sei se vocês, se eu já contei isso pra vocês, mas é muito puxado pra mim, porque todas as vezes que eu abro inscrição pro ritual, é muita gente me perguntando o dia inteiro. E às vezes eu não consigo responder em tempo hábil, né? Porque eu tô dando devolutiva ali, né, para o cliente da sessão que a gente fez. Eu tô conversando sobre uma sessão que eu vou fazer, né? Então eu falei, universo, eu quero uma pessoa mais amorosa do que eu, mais paciente, mais tranquila. Você me manda. E aí ele mandou uma mais paciente, mais amorosa, é a Claudinha, tá, gente?
falem com ela, ela vai dar total atenção para vocês, ela tira todas as dúvidas. E uma coisa importantíssima, os 30 primeiros inscritos vão ganhar o meu e-book de decretos. Esse e-book de decretos, ele custa R$121. Ele tá lá na Hotmart para comprar. Para as 30 primeiras pessoas, a gente vai, né? Eu e a Claudinha vamos presentear o pessoal aí com esse e-book. Imagina começar o ano. E, gente, é muito legal, porque tem decreto para o lar, decreto. E não é um decreto, não, tem vários. Você pode escolher ali. Eu gostei mais desse. Essa semana eu vou usar esse. Você pode escolher o decreto que você quer fazer ali para aquela semana. Então, tem para o lar, tem para o trabalho, tem para o relacionamento, tem para a família, tem para conexão com a alma. E aí tem decreto para segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta. Tem decreto para tudo, gente. Você pode... Aí, ó, tem gente que já ganhou, já se inscreveu, isso aí. E semana que vem a gente vai fazer a live falando do ritual. Então, mandem as dúvidas de vocês para Claudinha. Claudinha já recebendo elogios da galera, muito bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido em alguma instância aí dos nossos 361, 62 corpos. Não lembro quantos corpos a gente tem. Mas a gente tem todos esses corpos, tá? E a gente precisa lidar com todos eles. Não estamos lidando nem aqui com o físico, né? Mas é isso aí, tá? Um beijo para vocês e a live vai ficar gravada assim, tá bom? Beijão, gente. Fiquem bem, na paz, na luz, que já já eu tenho atendimento. Beijo.